Olá, Pedro. Olá, Mia! Trocamos de lugar, não é? Bem-vindos ao podcast Inspiração para uma Vida Mágica. Ai, Só trocamos de lugar para quem nos está a ver. Para quem nos Exato. está a ouvir, o lugar é o mesmo de sempre. É verdade. Se calhar o som muda assim, não sei Sim. lá. Olha, e tu estás bem? Eu estou bem, obrigado. Estás? Sim. Pronto, um bocadinho cansadinho? Sim. Posso dizer o que é que está a passar? Podes. Tu disseste assim, hoje sou eu que trago o tema para o podcast e agora estás só a fazer tempo para poder olhar para os teus apontamentos. Sim. Que bom! Olha, não temos nada para anunciar. Essa é a conversa que se costuma ter antes de gravar o podcast. Pois não é é. agora sim? Pois é. Vá lá, então eu quero é saber qual é o tema. Pronto, então... Quem nos está a ouvir já sabe porque já viu o nome do episódio. Exato. Hoje vamos falar das 4 coisas Sim. que todos os relacionamentos de sucesso têm em comum. Tá. E não sou eu que eu digo. Ok. Isto é ciência, investigação da melhor que há, do nosso amigo John Gottman. Sim, ok. Nós já trouxemos aqui outros conteúdos do John Gottman, que ele é assim, ele e a mulher são especialistas na área de relacionamento. Eles fazem imensos estudos nesta área. Eu estive no outro dia a ler precisamente sobre estas 4 coisas que todos os relacionamentos de sucesso, eu não tenho a certeza absoluta o que é que eles querem dizer com relacionamento de sucesso, mas isso era uma das coisas que eu queria falar contigo. Espera aí, mas hoje. isso não é importante para conseguir entender essas 4 coisas? Pois, eu acho que um relacionamento de sucesso, assim, o que é que eu percebi quando li isso? Um relacionamento de sucesso é um relacionamento duradouro, onde ambos não é? Porque estes são relacionamentos a 2, que estamos a falar aqui, onde os 2 se sentem bem emocionalmente e sentem-se bem juntos. Está bem. É isso a definição suficiente? Sim. Olha, posso fazer um comentário antes de entrar aí nas... Claro. Portanto, a tua ideia é falar dessas 4 Então, coisas a minha e depois ideia podemos comentá-las. é de falarmos dessas 4 coisas uma a uma. Sim. E de falarmos um bocadinho também sobre nós. Ok. Aqui fazemos uma análise, vamos ver o que é que isso dá, mas Sim. falamos uma pequena análise também aqui do nosso relacionamento de acordo com estas 4 coisas. Boa, ainda bem. Se eu te tivesse dito isto antes, tu dizias logo que não. Como é que sabes isso? Porque te conheço. É uma das... Olha, mas posso só fazer um comentário? Claro. Por acaso é uma coisa em que eu já pensei várias vezes, que é esta ideia de que um relacionamento de sucesso é um relacionamento duradouro. É um relacionamento que é longo e é duradouro. Yeah. E que, às vezes, por exemplo, um casal está junto durante 20 anos, 30 anos, e depois deixam de ser um casal. Yeah. E de repente parece que, pronto, até parecia ser um relacionamento de sucesso, mas afinal já não é. Yeah. Né? Yeah. E se calhar algumas das pessoas que nos estão a ouvir podem ter tido relacionamentos que podem ter durado 3 meses, 3 anos, 5 anos, 1 ano, o que quer que seja, Sim. e que achem que aquele relacionamento foi um sucesso. Não é? Estou perfeita. Eu acho que nós já falámos um bocadinho disso antes e estou perfeitamente de acordo. Aliás, era uma das coisas que acho que até se pode falar daqui, que tem a ver com a forma como contamos a história do relacionamento. Não é? Porque acho que mesmo que um relacionamento tenha acabado, a história que contamos sobre aquele relacionamento pode ser uma história boa, de sucesso. Sim, não é? ok. Bom. Sim? Sim. Bom, então, estas 4 coisas são... Querias comentar mais alguma coisa, você? Não, acho que era isso. É. Era, no fundo, acho que estou só aqui a querer trazer para a nossa conversa algo que eu acho que para a nossa audiência é bastante óbvio, que esta palavra sucesso é muito subjetiva. Yeah. E que provavelmente tu, quando pensas nisso, tal como eu, nós não estamos a pensar assim em nada em particular. De género, é um relacionamento de sucesso, é um relacionamento que dura 50 anos. Não, nem estamos a falar de um relacionamento de sucesso e vamos perceber isto também aqui, que é um relacionamento onde não existam conflitos. Não. Isso não é de sucesso, isso é de seca. Se não existirem conflitos de seca. Estava a brincar. Pronto. Talvez. Então, isto está em inglês, portanto eu vou precisar de alguma ajuda para traduzir. Está bem? Provavelmente deveria ter preparado isto, mas não preparei. Mas o primeiro ingrediente destes relacionamentos de sucesso
é fondness and admiration. Como é que se traduzes fondness? Fondness. To be... I'm fond of you, é tipo, Eu gosto de ti, eu gosto de ti. não é? Sim, é gostar e admirar. E admiração, não é? Esse carinho, esse carinho, eu diria carinho e admiração, Sim, coisa assim. sim. Não é? E este carinho e admiração, eles dizem que isto cresce quando o casal intencionalmente criam coisas positivas na sua relação. Na forma que contam a sua história, isso depois vem mais depois, a forma que falam um sobre o outro, quando falam sobre a relação, quando falam um sobre o outro, fazem isso com afeto, com respeito e com warmth, com calor. Portanto, isso é que é o conteúdo aqui de fondness and admiration, né? Esta palavra esta palavra admiração é que eu acho que para mim realmente é muito, muito importante. E às vezes nunca há casais em que a admiração funciona só para um lado, não é? Um admira muito o outro, mas a admiração não é mútua. Exatamente. E nota, ainda hoje eu estava a falar com uma pessoa com quem faço acompanhamentos, que no fundo estava a referir que ela não disse com essas palavras, mas ela não sentia que o companheiro o admirava. Pelo contrário, só sentia crítico. Isto aqui não é só entre os dois, também a forma como se fala lá para fora, porque eu acho que algumas pessoas conseguem exprimir essa admiração quando falam com outros, mas não quando realmente exprimi-lo diretamente ao outro. Estás de acordo com isso ou não? Estou de acordo que há pessoas que fazem isso. Sim. Às vezes observo isso quando ouço um casal que eu conheço, quando falo com um deles e eles falam sobre o parceiro, até posso notar essa admiração, mas quando os vejo a interagir não reparo nisso da mesma forma. Mas eu também reparo muito no oposto, de pessoas que até são capazes de, numa situação mais íntima, de mostrarem admiração e gratidão por aquilo que o outro faz. Olha, obrigado por isto que tu fazes. Só que depois têm dificuldade em demonstrar essa admiração quando estão a falar com outras pessoas. Isso também existe, porque, por exemplo, às vezes quando estão a falar sobre a relação com outras pessoas têm necessidade de mostrar que eu é que levo a relação para a frente, ou eu é que me esforço mais, ou eu é que me entrego mais. E também aqueles que brincam muito, nomeadamente homens, não é? Que brincam muito sobre a mulher. Ela já tem 40, já posso trocar por 2 de 20, ou não sei o quê. Ela é que manda lá em casa, ela é que não tem nada a se dizer. Ela é que me enganou bem. Pois, exato. Olha, mas sabes que eu o que noto aqui, acho que há 2 aspectos aqui em relação à admiração. Um é se a admiração existe ou não, né? E outro é se a admiração existe na mesma escala. Sim. Porque eu, às vezes, tu de certeza que já conheceste casais nestas situações, onde, por exemplo, um tem um skill ou uma competência que não tem nada a ver com a vivência a 2 em si. Pode ser uma coisa mais profissional. Por exemplo, ele é um artista e toca um instrumento, ou canta, ou ela tem uma posição de liderança dentro da empresa, ou é uma empreendedora, uma coisa do género. Então o outro tem essa admiração, que às vezes até é uma admiração que começou antes da relação, não é? Eu conheci, ele era jogador de futebol, toda a gente gostava dele. E há essa admiração que não tem nada a ver com a vivência a 2. E muitas vezes essa admiração, assim, quando tu colocas o outro assim em cima de um pedestal, e normalmente não traz assim coisas muito boas para o relacionamento, porque traz um certo desequilíbrio. Não, porque estamos claramente aqui a falar de uma admiração mútua. O ingrediente, dizemos assim, de sucesso é da admiração mútua. Sim. Sabes que eu quando li isto este é primeiro, não é? E agora falando um bocadinho de nós, que eu prometi que nós falamos, eu sinto que nós temos... Tu fizeste essa promessa, eu ainda não. Eu acho que nós vamos ter aqui uma soma final de um relacionamento de sucesso, mas
queria falar do que é que eu sinto em relação a isso de admiração. Eu acho que está muito presente na nossa forma de convivermos e a forma como olhamos um para o outro. Eu admiro-te imenso como pessoa e como profissional. E sou relembrada disso, nomeadamente quando te vejo em palco, quando te vejo a palestrar, ou quando te vejo a dar formação, ou quando às vezes, não é, nós temos estes clipes do podcast que partilhamos, ou quando ouço o podcast a seguir e quando te ouço a falar, admiro-te, sinto essa admiração. Curiosamente, sinto a admiração, e tu estavas a dizer aquilo quando um admira mais o outro, mas não, se calhar não tanto hoje como antes, mas às vezes sinto alguma inferioridade, sabes? Agora estava a acontecer uma coisa engraçada. Enquanto estavas a falar sobre isto da admiração e não sei o quê, puseste várias vezes a mão à frente da boca. Porquê? Não sei, estava a Decifra-me. decifrar. Eu estava a ver, estava à procura das palavras, é o que eu estava a falar. Sim. Isso pode ser um sinal disso? Sim. Eu sinto... há momentos assim especiais de admiração que eu tenho em relação a ti. E são assim... vou marcar muitos pontos agora, espetacular. Mas há uns momentos diferentes. Há uns momentos de admiração profissional. Por exemplo, quando li os teus livros, sabes, foi espetacular. Também às vezes quando tu estás a fazer uma palestra ou às vezes estás numa live com alguém e eu agarro no meu telefone e entro na live para espreitar um bocadinho e para te ver. Às vezes há assim uma admiração pela capacidade que tu tens de falar de alguns temas e quando noto assim a tua paixão e o teu entusiasmo por alguns temas e a ligação à tua missão, eu admiro muito isso. Mas depois há uma admiração que não tem propriamente a ver com esta área, tem a ver mais com a área da família, há coisas em que eu admiro muito a tua dedicação e o amor que tu tens em algumas coisas que fazes. Sim. Também tenho, às vezes, admirações negativas. Certo. Também há coisas... Não é? Porque nós podemos dizer que há coisas que eu não admiro em ti, mas não é bem isso, porque nós podemos continuar a ter uma admiração por uma coisa assim... Estava a ter exatamente a mesma reflexão. Assim, admirar, porque tudo depende se isto é uma coisa assim com uma carga muito negativa ou é assim, uau... Admiro como esta pessoa... Nunca aprende de fazer... Nunca aprendi isto, não faz aquilo. E eu acho que tu às vezes partilhas comigo muitas admirações negativas que tu tens em relação a mim. Por exemplo, quando ficas assim, mostras admiração por eu ser preguiçoso em algumas coisas, ou de adiar muito outras coisas, ou de fugir a alguns problemas. Isso também é uma espécie de admiração. Mas diz aqui... O John Gottman também fala sobre isso. Não, ele diz que put a positive spin. Ok. Não é? Portanto, eu parto do princípio que isso quer dizer que são admirações positivas acima de tudo. Sem saber... Mas seria só parvo Sim. só haver admiração positiva. Isso, não é? Ou não? Sim, porque essa cena do positivo ou negativo já sabemos que é sempre uma avaliação. Aliás, agora eu não sei se o John Gottman fala sobre isso, mas se calhar era levar este modelo um pouco mais longe, que é, claro que, agora não vou falar sobre nós, quando outra pessoa me está a falar sobre a pessoa com quem tem uma relação, certo. A minha mulher, o meu marido, a minha namorada, o meu companheiro, o que é que seja. Quando a pessoa mostra esta admiração positiva, pá, ele é um pai incrível, ou ela é fantástica, ela escreve lindamente, sei lá. Há aqui uma admiração por alguma coisa que o outro faz ou que o outro é. Eu noto muito que um casal provavelmente está bem quando a admiração é só... Pá, é incrível como ela... Pá, esquece sempre do nome das pessoas. Não é? Ainda no outro dia, pá, que situação constrangedora. Estávamos aqui na casa de uns amigos e ela de repente não se lembrava do nome deles. E tu notas que esta é a tal admiração negativa... Só que não vem acompanhada de assim não, vem de um sítio de amor, certo, e de curiosidade. Sim, concordo. E normalmente isto mostra que esta pessoa está bem com as virtudes e as coisas lindas do outro e também está bem com as outras. Isso normalmente é um indicador muito forte. Sim, concordo.
sentirmos essa irritação, mesmo sendo essa admiração, não quer dizer que às vezes não haja irritação. Claro, isso quer dizer. certo. Isso não é bulletproof. Mas é giro, não é? Pensar nisso, dessa admiração mútua, esse carinho com que se fala sobre o outro e sobre a relação em si. Eu acho que nós quando quem ouvir este episódio e não conhecer o episódio dos Cavaleiros do Apocalipse, que foi construído também em cima de um conteúdo do John Gottman, acho que pode apreciar isso. E na altura um dos traços que nós falamos que o John Gottman identificou e apreciou assim com muita exatidão, que é o desprezo e os sinais de desprezo. O revirar os olhos. O revirar os olhos e o levantar o cantinho da boca em sinal de desprezo quando falamos sobre o outro ou quando o outro está a falar. E nós, por exemplo, o outro está a falar com alguém e nós estamos de lado a revirar os olhos e a fazer caretas. Parece quase que isso a admiração é o oposto disto. Não é? Portanto, se esse desprezo ele identificou como um sinal muito forte de que a relação provavelmente não vai prosperar, faz sentido que o contrário seja um sinal de relação próspera. Isto seria, então, o contrário. Boa. Como é que se cultiva isto? Como é que se cultiva essa admiração? Eu acho que vem de um sítio vem de um sítio de curiosidade e não julgamento, antes de mais. Ela vem de uma pergunta, não é? Se eu fizer a pergunta em relação a qualquer pessoa, não é? O que é que esta pessoa tem de único? O que é que esta pessoa tem de especial? O que é que esta pessoa tem de fantástico? De que forma é que esta pessoa contribui para as minhas necessidades? Certo. Olha, outra boa pergunta. Destas perguntas vai começar a surgir uma lista que às vezes no início, quando nós lançamos esta pergunta a alguém, saem 2 ou 3 coisas, mas conforme nós ficamos com a pergunta, de repente vamos descobrindo muitas coisas, que às vezes são muito pequeninas. E dizendo, eu admiro mesmo a pessoa por conseguir fazer esta coisa tão pequenina, tantas vezes. Sabes que é assim um exercício on the spot para fazer agora, para quem está num relacionamento, mas não precisa só de ser num relacionamento romântico, pode ser com o filho, pode ser com um progenitor, pode ser com um amigo, com alguém. De lembrar alguma coisa que admiram dessa pessoa e reparar o que acontece em vocês quando acedem a essa memória agora. É giro fazer isso. Então, uma coisa que eu gosto em ti, que admiro em ti, lembro-me dessa pessoa e acontece alguma coisa em mim agora quando me lembro isto. Certo. É giro, não é? E se interagires com essa pessoa em relação à qual estás a ter a memória de admiração, também alguma coisa muda na forma como tu te relacionas com essa pessoa. Nós, às vezes, de facto, quando um relacionamento começa a ficar desgastado e deixa de ter desse sucesso ou dessa prosperidade, muitas vezes as razões de admiração foram sendo abandonadas ou nem estão meias já nem ocultas estamos a lembrar, e estamos a pensar noutras coisas. Não é? Boa. Vamos passar para o segundo? Vamos passar para o segundo. Então, o segundo é we-ness versus me-ness, ou seja... Nós versus eu. Eu, no fundo, né? Portanto, quando a solidariedade e esta sensação de estar juntos é perdida, os parceiros descrevem a sua história de forma... falam sobre a forma como a história os afeta individualmente e não como casal. Okay? Priorizam o que elas querem e não o que nós queremos, não é? Portanto, estes casais de sucesso, eles contam a sua história com um sentido de nós ou de solidariedade as suas palavras refletem valores, crenças e objetivos em comum. Ok, boa. Isso faz bastante sentido. Quer dizer que aí já realmente emergiu uma entidade que é o casal. Não é? Sim. Faz sentido. Acho que nunca tinha pensado nisso dessa forma, assim tão claro. Que se eu contar a nossa história como sendo a minha história, de facto isso parece ser um sinal de que
na relação, o eu é mais importante que o nós. Certo. O que interessa é a minha história. E as minhas necessidades. Ou seja, eu, nesse caso, isso pode ser assim um pequeno tracinho para nós repararmos, Sim, que eu sim, digo, nós conhecemos na Irlanda e nós passamos por isto e nós mantivemos uma relação à distância durante algum tempo, versus eu conhecia na Irlanda e depois era difícil para mim e eu tive que ir lá e... né, são duas histórias completamente diferentes, Certo. embora os factos sejam parecidos. Yeah. Porque eles dizem aqui, priorizam, não é? O me-ness, não é? Prioriza o que eu quero e ignora as necessidades do parceiro. Por acaso, há uns dias eu fiz uma live com a Tamar. Que nós já entrevistamos aqui que nós já entrevistamos no podcast. Aliás, tu entrevistaste no podcast já há 2 anos, talvez. Tempo, até um episódio também aí, para quem quiser ir procurar os arquivos do podcast. Essa entrevista com a Tamar foi muito gira. E tu também estiveste há relativamente pouco tempo numa live com ela. Numa live que com não ela. Ficou gravada. Não sei. Ela lançou um livro recentemente e faz um trabalho muito interessante na área da sexualidade e do feminino. E foi muito bom estar a falar com ela. Estivemos a falar sobre masculinidade. Mas o que é que me lembrou? Porque a Tamar estava a falar de uma coisa que normalmente perturba os homens na relação homem-mulher, ou que pode perturbar, que é quando ele se apercebe que ela que fala com uma amiga ou com amigas sobre a intimidade do casal, ou ele disse-me isto, ou ele fez-me aquilo, e que quando ele se apercebe disto, que há uma sensação que no fundo é esta sensação de o nós partiu-se, porque ela de repente está a falar sobre mim com outras pessoas. E a Tamara até me fez um comentário que aquilo ressoou mesmo, que ela disse que estas conversas agora foram substituídas pelos screenshots, que é ela manda às amigas os screenshots das conversas que tem com o marido ou com o namorado, a dizer, olha, vê lá o que ele me disse, ou vê lá como ele reagiu a isto. E como isso pode... Porque é que isso pode ser tão incómodo? Estou agora a relacionar com esse conteúdo do Gottman. Que nem é tanto nem é tanto andas a partilhar coisas da nossa intimidade, mas é nessa partilha o nós desaparece. Porque és tu, autonomamente... a priorizar as tuas necessidades, aquilo que tu queres. Sim, olha o que ele me está a fazer a mim, ou olha o que ele me está a dizer a mim. Nem sequer é, olha a nossa conversa. Não é? E de repente fiz uma ligação entre as duas coisas. Faz que me pareceu sentido. interessante. Faz sentido. O que eu acho que isto não está assim tão bem explicado aqui, mas não, o we-ness não implica a ausência do me-ness, não é? O nós não implica que não haja também um eu, mas quando... queria só esclarecer isto aqui é quando é sobre a relação. Depois, obviamente, eu também tenho uma vida e sou um ser além da relação. E também tens na relação, se tu contares a alguém, se acederes à narrativa da tua relação, claro que também vão haver coisas que são tuas, não é? São as tuas emoções, os teus pensamentos, mas de facto quando... agora estou-me a lembrar de várias situações onde alguém me está a falar sobre a relação e a narrativa é só focada no indivíduo, não é? E às vezes até, por exemplo, uma coisa que eu reparo muito, que isto não é igual em todas as línguas, mas eu reparo muito, por exemplo, estou a falar com um homem, com um amigo ou com um cliente e ele começa-me a falar sobre a mulher com quem tem uma relação e diz ela, linguisticamente é um certo afastamento, certo. eu e ela. Em vez de dizer o nome, eu e a minha. Não é? Sim, a minha. Ou então de utilizar a narrativa na primeira pessoa do plural, o nós. Porque sempre que há um nós, isto é linguisticamente é muito significativo, o passar do eu para o nós. Não é só uma história daquelas o jogador que está mais focado em si ou na equipa. Vai mais longe do que isso. Eu estava aqui a pensar, né, como é que eu conto a nossa história. Utilizaste esse exemplo há bocado sobre como nos conhecemos. Eu não te digo como eu te conheci. Que sempre quando falo da nossa história falo em nós conhecemos na Irlanda, tivemos 3 anos à distância, para trás para a frente.
Acho que a única vez que digo eu é quando eu mudei-me para aqui. Yeah. Há um momento, agora não sei se estou a saltar fora do assunto, mas há um momento que eu noto que para algumas pessoas às vezes é um pouco difícil, que é a relação está muito construída em redor do nós e depois, por exemplo, a relação termina. E a pessoa às vezes tem um pouco de dificuldade quando está a procurar falar de coisas, né? Como é que eu vou dizer? Quando nós, quer dizer, eu e a minha ex-mulher, ou seja, linguisticamente, eu tenho que criar essa separação. Certo. Porque se eu continuar a utilizar um nós, parece que nós ainda estamos juntos, não é? Sim, E sim. notas que às vezes há pessoas que, quando ainda é muito recente, têm dificuldade, ou ainda estão emocionalmente muito ligados a outra pessoa, têm dificuldade e corrigem-se muitas vezes. Porque nós íamos sempre... Nós, quer dizer, e fazem a correção. Sim. Linguisticamente criam a separação. Sim. Portanto, olha, está aí um bom sinal para nós estarmos atentos. Sim. Em geral, mas não, eu estava falando agora de nós, tu e eu. Como é que tu contas? Tu contas também normalmente como nós. Sim, e falo de muitas coisas que têm a ver com a família, com os nossos projetos profissionais. Eu utilizo muitas vezes o nós. É uma dimensão mesmo muito importante. Quando eu penso nisso, se meditar um bocadinho sobre estes termos, acho que há aqui um nós bastante forte, mas também com uma individualidade, aquilo que eu estava a dizer há bocado, com uma individualidade clara na mesma. Mas, também não acho... mas até a individualidade é uma coisa para a qual nós queremos espaço. Exato. A individualidade continua a estar relacionada com a ideia do nós. Exatamente. O que eu estava aqui também a pensar era que se houver, vê se estás de acordo, se houver aqui um we tão forte que não exista um me, para mim não seria um relacionamento de sucesso. O John Gottman escreveu sobre isso Não, ou estás a inventar? Não, eu agora estou a falar sobre a minha opinião pessoal. Sim. Acho que já sabes que a minha opinião é a nossa opinião. Sim. Sim, em relação a isso. Sim. Certo. Ok. Terceiro. Expansiveness versus withdrawal. A expansão versus withdrawal. Retração. Expansão versus retração. Ok, agora falam outra vez aqui da história, que todos os casais têm uma história para contar. Há uma história de como se conheceram, uma história como do primeiro conflito, primeira vez que disseram eu amo-te, a forma como os casais partilham aquilo que o John Gottman chama The Story of Us, a história sobre nós, pode determinar a saúde da relação. Quando The Story of Us, não é? Quando a nossa história é positiva e cheia de detalhes, é expansiva, versus quando falta detalhe ou é negativa, que é retração. O casal tem, quando é positiva, o casal tem um buffer, como é que se diz buffer em português? Uma zona de proteção. Sim, contra conflito. E tendem a focar-se nas qualidades positivas do seu parceiro. É interessante, não é? Da forma que quanto mais detalhe... Sim, porque eu acho que tu vais ao detalhe a contar as histórias sobre nós quando nós é uma coisa positiva para ti, não é? E tens interesse nisso. Tens interesse nisso e tens vontade de partilhar. Sim. Agora imagina que estás numa relação que não é uma destas relações de sucesso. É uma relação que emocionalmente não está a correr muito bem para ti, não estás a sentir bem, ou há uma série de... Tens dúvidas em relação à relação, em relação a outra pessoa, etc. Se tu fores contar a história do nós nessa relação, quase que naquele momento nem tens vontade de entrar muito dentro da história, de ir muito ao detalhe, ou se calhar vais acabar por focar-te na história em coisas que não são muito positivas. Não é? Eu acho que isso faz bastante sentido, que é, por um lado, a história a forma como a história é contada, ela é reveladora de como é que tu te sentes, não é? Mas como te sentes também é, por sua vez, produto dessa história. E também, quanto melhor te sentes, mais detalhes
tendes a memorizar, Sim. não é? É assim, se não for muito bom, porque é que has de te lembrar de muitos detalhes? Sim, e para que é que has de ir lá agora? Exato. Porque se fores lá agora vai gerar outra vez o acesso a emoções. E se as emoções que tu associas àquela pessoa neste momento não são muito boas, é isso que vai estar a trazer, não é? Sim. Não tenho assim muita noção o quão detalhada é a minha forma de falar sobre The Story of Us. Eu acho que há momentos bastante detalhados. Eu estou-me a lembrar, por exemplo, de momentos onde nós conhecemos alguém num cenário social e as pessoas nos perguntam: então onde é que vocês se conheceram? Ou como é que é? Porque é que vocês estão juntos? Ou o que é que vocês fazem? Como é que é a vossa vida em conjunto? E esses momentos eu às vezes acho muita piada, porque tu estás a dizer que não entras em detalhe, mas tu entras bastante em detalhe. Eu às vezes acho piada porque é assim, ouvir esta história podia ser a maior seca de sempre. Porque Certo. I know the story, né? E já eu estou a ouvir contar aquelas histórias muitas vezes. Só que, pelo contrário, são momentos muito fixes, porque eu também estou a reviver a história e às vezes até posso adicionar um ou outro detalhe. Mas agora pensa no contrário. Momentos desses cenários onde tu conheces alguém, por exemplo, conheces um casal, são pessoas que aparentemente têm uma relação entre si, e seria uma pergunta mais ou menos, estás a conhecer as pessoas, como é que vocês se conheceram, não é? Procurar perceber a dinâmica. E repara como é diferente. Há pessoas que tu já conheceste nesse cenário, começam a contar histórias e entram no detalhe, e às vezes tu és levado um bocado na história e começas a dizer... E até se calhar fazes mais perguntas. E começas até a rir e aquilo começa de facto a criar dessa expansão até para ti, porque tu notas que eles... Agora, imagina que uma pessoa começa a contar a história e o outro diz assim, isso não interessa para nada, ou passa à frente, isso não foi bem assim, ou, não é? Ou a pessoa dá-te 2 ou 3 detalhes, conhecemos, já foi há muito tempo, já nem me lembro. Isso de facto, essa tal retração é um sinal forte. Sim. Essa bate certo com as minhas observações. Sim, e sabes que eu estava aqui a pensar também nestas situações que estavas a falar e mesmo nós, que esta é aqui a terceira, mas não sentes que os outros dois estão presentes nesta situação? Reparas, quando há uma boa história de nós, notas a admiração e notas o Winnes, não é? Sim. Também. Bom. Giro. Então, deixa-me adivinhar, a quarta vai estar ligada com as anteriores. Não sei. Vamos ficar aqui como... Mas olha, então estamos bem também aqui neste. Fogo. Que grande relacionamento de sucesso que nós temos. Ok, número 4. Embrace your journey together. Abraça a vossa viagem juntos. Sim? Como diz o Dr. John Gottman, couples who glorify their struggle. Espera aí, agora eu deveria ter lido isto mais direito antes, não é? Olha, uma coisa que eu admiro em ti é a tua capacidade de traduzir na hora, de português para inglês, de inglês para sueco, de sueco para português, é um espetáculo. Mas esta foi difícil. Sim. Portanto, há casais que exprimem a sua... eu não queria utilizar a palavra orgulho porque não gosto muito, mas diz aqui pride. Mas os casais que utilizam, que falam sobre os seus tempos difíceis juntos com orgulho, isso supostamente é bom, então. Eles falam sobre como os tempos difíceis fortaleceram os seus laços e como utilizaram o conflito como um catalisador para se aproximarem, para ficarem cada vez mais próximos. E estes casais partilham um sentido profundo juntos e um propósito de vida. Então, ou seja, isso põe de lado aquelas relações que nós estávamos a falar no início que não têm conflito, nem pontos baixos, nem dificuldades. Certo. Eu disse logo que essas eram uma No fundo, isto quer dizer que aqueles casais que conseguem ver o bom nas suas crises, no fundo, e que consigam sair dessas crises mais fortalecidas e mais próximos. Sim, até me parece que as palavras são até um pouco mais fortes do que isso, não é? Porque o embrace é um assume e aceita os momentos de crise e de conflito como parte desta jornada, desta viagem a dois, não é? E de facto, olha, mais uma coisa que é fácil de reparar quando
tu sabes, por exemplo, que um casal passou por momentos difíceis. Podem ter sido ou porque um deles teve uma doença, ou passaram por momentos difíceis financeiros, ou porque Uma traição, um deles talvez. se envolveu com outra pessoa, ou porque houve um momento em que se afastaram por isto ou por aquilo. E quando eles falam a posteriori sobre esses momentos, de facto é interessante ver se aqueles momentos são vistos como parte de uma jornada a dois, e que pode até ter trazido uma série de benefícios e descobertas e que criou aproximação, ou se olham para isso como uma coisa simplesmente má, tipo, nem quero falar nisso, mais valia nunca ter acontecido. Podem continuar juntos, mas Certo. não falam com esse orgulho, então. E esses momentos até se podem, para alguns casais, até se transformaram em temas tabu. Certo. Que é, nós não podemos ir lá, Quando não há, sim. caso contrário isto pode dar para o torto e pode partir. Ou seja, quando não há ruptura, Sim. pode haver isso. No Sim. fundo é essas três formas, não é? Sim, nós um dia acho que podemos falar aqui sobre isso, é um tema interessante para o podcast, não é? Mas na construção de uma relação a dois, quando há um momento de conflito intenso, podem acontecer várias coisas. Pode acontecer ruptura, não é? E nesse caso, não sei, provavelmente saímos fora aí dessa definição, sim, claro, de relação de sucesso, porque deixava de ser... Ponto número 4 não ficava. Não é? Portanto, havia uma ruptura, também pode haver uma falsa paz. Pode haver um retrocesso enorme, que aquilo que se chama de uma paz podre. Isso, era isso que é, não falamos sobre isso, passa a ser um tema tabu, mas está sempre ali, está latente, e vai impedir que haja real confiança, que seria a terceira resposta, que eu acho que é a resposta que vai permitir que mais tarde, quando tu crias real confiança a partir desse momento de crise, mais tarde tu vais falar da crise como aquilo que te permitiu chegar até essa confiança. Onde estás agora. Certo. E aí vais falar, se calhar, do momento em que lidamos com aquela falência, o momento em que lidamos com aquela doença, o momento em que lidamos com aquela zanga, o momento em que lidamos com aquela traição, com o que é que seja, como mais um momento marcante na vida a dois e que superamos juntos. E que superamos juntos, sim. Porque É esse superar juntos criar confiança. Sim, exato. E estava a refletir sobre esta última frase aqui, não é? Que estes casais que partilham um sentido profundo juntos e uma vida com propósito. Olha, de uma forma que pode ser um pouco irritante, e vou-te já explicar porque é que pode parecer irritante, parece que quando eu olho para a nossa relação à luz desses 4 princípios, parece-me que eu iria lá fazer check. Sim, né? sim. Porquê que eu estou a dizer que isto é um pouco irritante? Porque quando tu estás agora a viver uma relação que tem essas características todas, podes dizer assim, uau, pois é, que fixe, que fantástico. E se não tiveres... E até trazeres um novo sentido de reconhecimento para a qualidade da tua relação. Mas se não estás numa relação e gostarias de estar, ou estás numa relação que não tem essas coisas, pode-te parecer um bocado irritante a ver este pessoal que agora tem umas relações todas fixes e de sucesso. Vamos passar por eles e só falar... Quanto tempo é que temos ainda? Mais uns minutos. Mais uns minutos. Sim. Só para também pensarmos aqui, como é que podemos aumentar a possibilade de ter estas 4, cada uma destas. Não falámos um bocadinho ali no Fórum na Admiração, falámos sobre isso, não é? Até porque, deixa-me só dizer, até porque se eu estiver agora numa relação que não tem essas 4 coisas, nenhuma delas, ou pelo menos algumas dessas coisas não estão presentes, eu posso olhar para isso como um sinal de que esta relação não é satisfatória, ou posso olhar para isso como há aqui uma oportunidade de a dois levarmos esta viagem juntos. Abraçarmos esta viagem, incluindo o facto de neste momento, ou se calhar até desde o início da relação, estas coisas não terem estado presentes. Certo, exatamente. E se calhar este momento de consciência pode ser um ponto de viragem. Okay? Olha, se calhar uma boa estratégia é pegar neste podcast e ouvir com a pessoa com quem tens uma relação. Sim, eu acho que sim, e fazer estas reflexões que nós acabamos por fazer um bocadinho aqui também. Eu percebo que se alguém achar para aqueles dois é fácil dizer isso, mas aqui acho que na nossa história este ponto número 4 da forma como saímos das nossas crises tem sido fundamental, não é? Porque nós
Nós estamos juntos há 23 anos e tivemos... 23 crises. Não, mas alguns que foram muito... Eu vou usar a palavra difícil. Foi muito difícil. Foi muito difícil. Foi muito Nós difícil. tivemos momentos desta jornada que foram muito difíceis. Muito difícil. Tivemos Em que não sabíamos se íamos sair dessas como um casal. em que não sabíamos se íamos sair disso como um casal. É. Sim. E eu acho que se calhar algumas dessas coisas são coisas que nós fomos partilhando ao longo do tempo, até aqui no podcast, por exemplo, momentos muito difíceis do ponto de vista financeiro, que são momentos que levam a que algumas relações deixem de... Certo. Cria muito conflito e as relações acabam por partir, mas também momentos que esses acho que são mais íntimos, mas momentos muito difíceis do ponto de vista emocional e dos relacionamentos, claro que sim. Claro que sim. E ainda nos irritamos. Ainda nos Ontem fiquei zangada. Ainda nos irritamos, bué. Yeah. Eu ia dizer que tu te irritas mais comigo do que eu contigo. É provável, mas isso eu já admiti aqui antes. Portanto, eu admiro-te muito pela tua capacidade de te irritares comigo. eu que sou um anjo. Olha, you're right. Mas também aqui refletir sobre a forma como contamos a história. Eu gosto muito esta expressão do John Gottman, do The Story of Us, né? A nossa história. Achas que esse é o ponto de partida para quem quiser... E sabes que eu acho que se pode também falar como é que eu quero contar a nossa história. Como é que eu quero que nós contemos a nossa história. Já te aconteceu estares a falar com pessoas, com um casal, eles estarem simultaneamente perante ti, num cenário qualquer, e tu começares a puxar pela história deles e ver que conforme a história, às vezes um deles nem está com vontade de falar disso, ou a primeira cena é isso não foi assim tão fixe, ou nessa altura não sei o quê. Mas passado esses primeiros momentos, a história de facto começa a expandir-se e começam a aparecer mais detalhes e tu reparas que as pessoas naquele momento parece que se estão a apaixonar outra vez. Sabes que eu acho que deveríamos contar mais vezes a nossa história. Não estou a falar de nós agora, né? Mas no geral, isso é outra reflexão a fazer. Tu já reparaste que isto, por exemplo, acontece... já aconteceu tantas vezes ao longo dos anos com os meus pais e com os teus pais, que quando nós os obrigamos, às vezes até com o pretexto dos netos, de contarem aos netos, quando eles começam a ligar a como é que começaram as suas relações, alguns desafios que enfrentaram ao longo das relações, parece que a seguir há uma conexão maior entre o casal. Então o que é que podemos fazer? Podemos contar mais vezes a nossa história, quem tem filhos ou pode ser outros, e também perguntarmos aos outros mais sobre as suas histórias. Ajudar nesse processo. Certo. É uma boa forma de promover. Sendo que há aqui umas zonas armadilhadas, porque se o casal tem na sua história momentos que ficaram por tratar, lá está, momentos de conflito, mas que foram ultrapassados. A tal paz com tipo, pronto, agora um deles atirou aquilo para baixo do tapete ou combinou-se que não se falava mais sobre isso. Agora tu podes, também já viste casais que 30 anos depois vão buscar uma cena e aquilo de repente promove outra vez uma quebra de confiança ou dor, não é? Acho que é necessário ter alguma cautela com isso. Como sempre, qual é a intenção? Se a intenção for levar o relacionamento para um campo de maior sucesso emocional, não é? de estarmos realmente bem um com o outro, acho que estas conversas podem ser muito boas. Sim. Então o teu desafio é, contemos a nossa história um ao outro. Sim. Contemos a nossa história um ao outro. Essa era gira. Sim. É uma instituição. Ou escrevam. Pode ser bem, se estão a ouvir isso, de cada um escrever a sua história para o outro. Sim. É giro. Cada um escrever a história um para o outro. É engraçado. Sim. Tipo, eu escrevo-te uma carta a ti e tu escreves-me uma sobre a nossa história. Sobre a nossa história. Olha, grande exercício. Grande exercício. Pois é. E sabe, agora fico a pensar naquelas pessoas que nos ouvem, que também sei que há, que neste momento não estão numa relação e sei que gostavam de estar numa relação. O que é que achas que podemos dizer a alguém que está nessa situação agora? O que é que nós podemos dizer? Olha, acho que podemos falar um bocado daquilo que eu estava a dizer no início, que é esta ideia de que uma relação de sucesso tem que ser uma relação que está a acontecer agora. Eu acho que é uma ideia que não é só benéfica. Às vezes pode até ser bastante prejudicial.
E acho que alguém pode dizer, olha, eu já tive uma relação de grande sucesso e posso-me focar nisso também, não é? Não é preciso ela estar a acontecer agora. Até porque às vezes tivemos uma relação de grande sucesso com alguém que já não está cá agora, pode ter morrido, pode ter seguido um caminho de vida diferente e eu não preciso de apagar essa memória e dizer, estou sozinho e nunca tive uma relação de jeito porque a que tinha acabou de uma determinada forma. Eu posso continuar a relacionar-me com isso de uma forma extremamente positiva. E se é uma coisa que eu quero ter agora, né, então acho que se calhar falar com outras pessoas sobre isso pode ser útil. Imaginar pode ser útil. E também não começar cada nova relação com a expectativa que vai ser uma relação de sucesso. Certo. Né? Mas trilhar um bocadinho o caminho para isso, procurando coisas que admiram no outro, começando aos bocadinhos a contar a nossa história, né? Porque a nossa história há em todos os lados. Eu tenho a minha história a minha história de amizade com uma certa pessoa, não é? A nossa história entre mim e a minha irmã, há muitas histórias. Olha, por exemplo, a tua história, a relação que tens com a tua irmã, se tu pegasses nesses conteúdos todos, né, nesses 4 pontos, e aplicasses a essa relação, também ias chegar ao final e ias dizer, é uma relação de sucesso. E que já passou também por grandes desafios. Né? E se calhar foi nesses desafios que se fortificou. Certo, né? Ou se eu pensar na relação que eu tenho com a minha irmã, se calhar a conversa poderia ser muito parecida. Né? Também, já agora, assim, um último apontamento, que é não há só uma relação de sucesso, porque isso também está ligado àquelas velhas historinhas do amor romântico e da alma gêmea e do par perfeito e da cara metade. Nós podemos ter muitas relações de sucesso ao longo da nossa vida e algumas até a coexistirem em simultâneo. Claro. Não é? E repara, há aqui uma coisa que é gira com isto, porque estes são os 4 ingredientes que todos os relacionamentos de sucesso têm em comum. Não fala de uma paixão louca, não fala de uma vida sexual fora de série. Não fala de um reconhecimento público ou de... Não fala de feitos extraordinários, não fala de viverem em conjunto um propósito de vida que muda o mundo, não fala em nenhuma dessas coisas. Sim, há muitas coisas que nós, assim, muitas vezes quando se pensa na tal relação romântica ideal, nos filmes e por aí fora, não vês estes 4 pontos. Estes 4 pontos é que estão investigados. Sim. Os outros são só, não sei, crenças que temos sobre o que é uma relação romântica. Acho que esta nossa conversa e este episódio vai deixar muita gente a pensar. E eu certamente vou ficar a pensar mais sobre isso. Sim. Pronto. Este foi tudo para hoje. Tudo por hoje. Olha, acho que é um bom tema para comentarem connosco e para nos colocarem perguntas, se acharem interessante. E acho que é um ótimo episódio para partilhar com pessoas que andam com questões à volta dos relacionamentos. Acho que isto é um... Certo. Sim. Façam um screenshot, partilhem nas redes sociais, enviem os episódios, façam, por favor, reviews no SoundCloud e no Apple Podcast e Spotify, todos os sítios onde está o podcast. Ou seja, mostrem ao mundo que são fãs do podcast. Exatamente, porque isso ajuda-nos a chegar a mais pessoas e nós queremos inspirar mais pessoas juntos com quem nos ouve. É isso. A inspiração para uma vida mágica está cá para continuar ao serviço. Ao serviço público. Sim. Exatamente. Sim, foi muito bom falar contigo, Mia. Obrigado por este tema. Estamos pertinho. Admiro-te muito. Admiro-te muito.